Bom dia, vamos dar continuidade à leitura da palavra. Nesse momento, nós vamos ler o livro de Zacarias, dar continuidade, né? Estamos finalizando o Velho Testamento, falta muito pouco para finalmente lermos a Bíblia pela primeira vez toda. Que vergonha, né? Demorei tanto, misericórdia. Mas nós estamos acabando, antes tarde do que nunca, viu? Então, nós precisamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo maravilhoso para nossas vidas. É um livro inspirado por Deus. Você sabia? Eu vou contar mais curiosidade aqui que a gente está dando aula sobre isso. E eu queria compartilhar com você nesse vídeo, né? Como a leitura que nós vamos fazer é pequena, Zacarias 7, é bem pequenininho. Eu queria falar para você primeiro, número 1, a Bíblia tem mais de 40 mil anos. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 homens inspirados por Deus. Por isso que é um livro que se completa, é atual, né? É o presente, o passado e o futuro. É um livro extraordinário. É um best-seller, não sei nem falar. Um livro muito famoso em todos os lugares, né? Um livro que transforma. Tem lugares que é chamado livro da capa preta, porque ele transforma o coração, a mente das pessoas. A Bíblia Sagrada também, ela é dividida em duas partes, que eu já falei para você, né? O Velho Testamento e o Novo. O Velho Testamento, ele é antes de Jesus. E o Novo Testamento é depois de Jesus, certo? Então, nós temos essas curiosidades da Bíblia, que talvez você não saiba. Você sabia também que ela foi escrita em algumas línguas? Hebraico, aramaico, grego. E tem mais um outro que eu esqueci, algumas partes. É grego, hebraico, aramaico e esqueci o outro. Mas a Bíblia, ela é muito atual, viu? Então, não deixe de ler a palavra de Deus. Se você tem acesso a esse livro, não perca tempo. Conheça o Deus que você talvez diga que acredite, né? Mas nunca seguiu. Então, leia a Bíblia para que você seja orientado por Deus. Olha a diferença. O fato de sermos orientados por Deus é algo muito importante, viu? A sua vida pautada no Evangelho faz toda a diferença, né? Acabamos de ver aí na nossa leitura anterior que a bondade, ela vem de Deus. Amém? Bom dia, tio André. Deus te abençoe. Pega sua Bíblia, André. Vamos ler Zacarias 7. Ele vai falar de que, Zacarias 7? O jejum falso. O jejum falso. Olha só que o título dessa leitura, jejum falso. Vamos ver. A pergunta do povo de Betel fazia sentido. Será que deveriam continuar jejuando agora que o templo estava sendo construído? Em resposta, Deus mandou Zacarias dizer que ele condenava o jejum que o povo estava praticando, pois era falso. A mesma mensagem já havia sido dada por meio dos profetas antigos. Vamos lá. Ele diz assim, eu estava lendo só o prefácio, tá? De Zacarias 7. Agora a gente vai começar a leitura do capítulo de Zacarias. Ele fala assim, no dia 4 do mês 9, chamado Quisleu, do 4º ano do reinado de Dário, o Senhor Deus me deu uma mensagem. Deu a quem? A Zacarias, tá? 2. Isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Zarezer e Regem-Meleque com os seus companheiros ao templo do Senhor Todo-Poderoso para pedirem a ajuda dele. 3. E deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas a seguinte pergunta. Então, eles foram a fazer uma pergunta. Faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no 5º mês, o mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso? Então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes. Já faz 70 anos que vocês choram e jejuam no 5º mês e também no 7º.
mas não é em minha honra que vocês fazem isso. 6. E quando comem e bebem, é só para satisfazer os seus próprios desejos. 7. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos. Quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores. E o mesmo acontecia nas cidades ao redor e nas cidades da região sul e nas planícies de Judá. A causa do cativeiro. Então ele está falando aqui, tá? Que eles faziam aquilo. Quando ele fala falso, gente, foi que eu entendi, né? Eu creio que seja do Espírito Santo. Às vezes não, na grande maioria das vezes eles faziam tipo para aparecer, né? Era uma coisa não do coração. Sabe quando você faz algo já involuntariamente, sem a intenção realmente daquilo? Eu creio que seria isso, né? Era uma coisa mecânica, não de coração aberto, né? Então, quando nós fazemos as coisas, nós precisamos fazer por amor, de verdade, nos doarmos. Tem uma diferença, a gente percebe, né? Quando a pessoa faz com amor e carinho. Meu filho uma vez chegou aqui, eu estava fazendo um trabalho para as crianças, e ele disse: mãe, que lindo, a senhora faz com tanto carinho, né? Então, quando você faz algo para Deus com carinho, é perceptível, porque você gasta tempo, você planeja, você, sabe? É como se você gerasse um filho. É muito interessante. Então, eles faziam isso já mecanicamente, não de coração, não verdadeiro. Então, que possamos prestar atenção, não só no jejum, né? Em outras coisas que muitas das vezes fazemos mecanicamente, sem o nosso coração estar ali, tá bom? Que oremos, né? Para que isso não aconteça. E aí isso daí vem e nos confronta que muitas das vezes é religiosidade. Você já faz aquilo por osmose, sem perceber. Mas aquilo é algo mecânico, já não é algo verdadeiro, entendeu? Que a gente possa ter esse discernimento e orarmos para que nós não sejamos uns meros religiosos também, né? Que a gente possa perceber aquilo que a gente faz e que seja de coração mesmo, tá bom? Dando continuidade à leitura, a causa do cativeiro, né? A leitura fala, o 8. O Senhor Deus falou a Zacarias e disse: eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo. Sejam honestos e corretos e trate uns aos outros com bondade e compaixão. 10. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres, e não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Porém, eles se revoltaram e não quiseram obedecer. Viraram as costas para mim e taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os corações deles duros como o diamante, a fim de não obedecer à lei e às mensagens que eu, por meio do Espírito, dei aos profetas antigos. Por isso, eu fiquei muito irado com eles. Deus falando aqui, tá? E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Como um furacão, eu os espalharei por todos os países estrangeiros. E a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa e tão rica virou um deserto. Olha só Deus dando uma ordem para eles. Como viver não explorado, né? Cuidar das pessoas, ó. E eles taparam os ouvidos, os olhos, não quiseram viver como eles queriam. E Deus disse assim: eu mandei eles fazerem tal coisa, eu mandei os profetas falarem o que eles tinham que fazer.
né? Naquela época, eram os profetas que falavam com o povo. A gente não tinha a Bíblia assim, né? Para ouvir Deus. Então, era através dos profetas do Senhor. E muitas pessoas não davam ouvido. Será que hoje a gente vive isso também? Os nossos profetas, os nossos pastores, né? Estão falando aí o que Deus quer que fale. Não só eles, mas alguns servos usados por Deus também têm gritado aos quatro cantos sobre Cristo. E as pessoas continuam não ouvindo. Continuam fazendo ouvido de mercador, como dizia minha mãe. Entra por aqui, sai por aqui e não fica nada. Mas nós estamos falando. E aquele recado que Deus mandou para aquele povo ali que não queria ouvir Deus, fica para você aí que ouve a palavra de Deus e se faz de leso, como disse aqui no Pará, né? Eu moro no Pará. Se faz de leso, não entendi, é comigo. E aí vai deixando passar. Quando você orar, pedindo socorro, lembre disso aqui, ó. O Senhor diz que ele não ia ouvir as orações dele, os pedidos de ajuda. Fica a dica. Comece a dar ouvido ao Senhor, porque senão ele também não vai te dar ouvido no momento que tu clamares. Não que ele seja rancoroso, mas você não acha que tem razão? É muito fácil, né? Viver como eu quero e quando a barriga doer, chamar Deus Todo-Poderoso. E hoje a gente vê a igreja cheia disso. As pessoas que querem a bênção e não querem Deus. Não querem servir, não querem ser realmente instrumento de Deus. Não, só querem ser abençoados. Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Mas nunca se dispõe a sair do seu conforto, a dar o que você tem para ajudar outro, a levar a paz, a gastar tempo ouvindo as pessoas, dando a ela o seu ouvido, a sua atenção. Cara, as pessoas só querem falar. Eu tenho ido, tenho vivenciado. E se a gente deixar, a gente passa a madrugada conversando. Porque as pessoas estão sedentas de Deus. E conforme o fim do mundo tá chegando aí, que você já percebeu, né? Você não é doido, nem leso, como diz no Pará. Você já percebeu que a vinda do Senhor tá na porta. Então, ouça a voz de Deus. Pare de fazer como aquela turminha lá que fazia ouvido de mercador, não queria ouvir o que Deus queria que ouvisse. Tem muita gente gritando aí na internet, no Facebook, no YouTube, no Instagram, sobre Cristo. Peça para Deus, ore. Eu não sei orar. Fala como se você falasse com um amigo à noite, quando for dormir. Senhor, faz de conta que ele está lá do lado da sua cama. Senhor, me ajuda a fazer tal coisa. Eu queria te ver. As pessoas falam, né, que tu é um Deus vivo, que tu cura, que tu te apresenta. Senhor, fala comigo. Me ajuda a te ver. Me ajuda a ter o amor que outros têm por ti. Eu não tenho, eu não sinto isso. E ele vai te ouvir. Tá bom? Fica a dica aí pra você. Vamos nesse momento fechar nossa... irmã, acho que é a irmã Maria que tá aí. Um abraço. Vamos fechar nossos olhos nesse momento e vamos falar com Deus. Que eu tenho certeza que Deus falou com você, né? Ele falou comigo através da leitura. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E quando você ora, você fala com Deus. Vamos fazer essa volta agora. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela saúde, obrigado pela vida dos meus filhos, do meu esposo, obrigado por já ter tomado um cafezinho, por ter acordado, por ter tido uma cama quentinha para dormir, Senhor. Obrigado pela leitura cedo da Tua palavra, obrigado por falar conosco ainda hoje, obrigado pelo privilégio de ter a oportunidade não só de ler, aprender, mas compartilhar com os meus irmãos que vão ver e ouvir esse vídeo, Senhor. Obrigado pela oportunidade de ser instrumento Teu, lendo, porque tem pessoas que não sabem ler, Senhor. Tem pessoas que gostariam de ler a palavra, mas não sabem ler. E obrigado por ter tocado no meu coração para fazer a leitura e falar aquilo que o Teu Espírito Santo fala ao meu coração. Sei, Senhor, que não sou uma teóloga, Senhor, sei que ainda não estudei teologia, Senhor, mas Tu usa quem Tu queres, como Tu queres. E eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade.
Obrigado por mais um capítulo da Bíblia lido de Zacarias, onde mostrou a nós, Senhor, que existe sim um jejum falso, um jejum de fachada que não vem do coração. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros em tudo que fazemos para Ti, Senhor. Que façamos de coração, com a alma, com uma intensidade, Senhor, que as pessoas percebam o Teu amor em nós, invadindo e transbordando. Obrigado, Senhor, porque Tu escutas as nossas orações. E eu quero te pedir por essa pessoa, Senhor, que está aí do outro lado, que ainda faz ouvido de mercador pela Tua palavra, para os Teus servos que estão falando nas redes sociais, Senhor. Que essas pessoas possam ter um encontro verdadeiro contigo. Que elas possam, Senhor, sentir o mesmo amor que eu sinto e que muitos sentem. Que é algo que não sabemos explicar, mas é algo maravilhoso que preenche a nossa vida, Senhor. Obrigado por entrar em minha vida aos 21 anos. Obrigado porque tenho hoje 48, Senhor. E tenho uma vivência contigo e muita história para contar. Do teu amor, de milagres, de curas, de sustento. Ah, Deus, muito obrigado porque Tu um dia entraste e até hoje Tu fazes a diferença na minha vida. A cada dia, Senhor, eu só quero Te agradecer por tudo que Tu tens me dado. Sei que não mereço nada, sei que erro, Senhor. Te peço também que Tu me ajudes a acertar sempre. Perdoa, Senhor, minhas faltas e me ajuda, Senhor, a permanecer firme nos Teus caminhos, até que Tu venhas ou que eu vá a Teu encontro. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Se puder, compartilhe esse vídeo. Se puder, entre no YouTube, escreva lá Ranildes Barros. Entre, se inscreva, assista os outros vídeos. Já tem muitos vídeos lá, né? Tanto é que a gente já vai acabar de ler a Bíblia. Então, praticamente, já tem toda a Bíblia lá para você. Quase toda, tá? Porque os primeiros livros eu não registrei. Como eu comecei no meio do caminho, o Senhor nos colocou no nosso coração de ler na íntegra. Então, nós vamos voltar quando terminar de ler o Velho Testamento para registrar a Bíblia toda, se Deus nos permitir. Um beijo, até a próxima.